no Sindicalista já podem ver um projeto que está lá transcrito e que nos foi cedido amavelmente pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que é a presença na Assembleia da República de um texto que reflete as circunstâncias em que se propõe o retorno às 35 horas. Nomeadamente, propõe a revogação da Lei 68 de 2007, que está na base de muitas destas coisas, e propõe também a ida para as 35 horas, cita a Lei 35 de 2014, que é, como sabem, a Lei Geral dos Trabalhadores em Funções Públicas, e na qual não estão, como é sabido, incluídos os contratos individuais de trabalho. Acontece, porém, que quando o projeto, este, assim como outros, fala das funções públicas, é bom não esquecer que há uns antecedentes que têm que ser contemplados. Primeiro, quando acabaram com o Estatuto do Funcionário Público, criaram a ideia nas pessoas, e a legislação assim aconselha e informa, de acabar com o Estatuto do ex-funcionário público e entrar tudo em contratos individuais de trabalho. Acabaram com os quadros, portanto não há quadros, há mapas, e não havendo quadros nem mapas não há provimentos definitivos, não há uma série de coisas que havia. Portanto, o ataque à função pública tinha como principal objetivo transformar os funcionários que tinham leis próprias em trabalhadores comuns, nomeadamente encaminhando-se progressivamente para o contrato de trabalho. Ora, o contrato de trabalho e o Código de Trabalho são, de facto, comuns aos trabalhadores, sejam das empresas públicas, sejam das empresas privadas. Nós temos uma anomalia que reflete muito bem os erros que têm sido cometidos pelos excessos de administração, ou seja, de administradores mal formados, mal intencionados, que têm como principal princípio ajudar a espezinhar os enfermeiros, a pô-los em situações precárias e dependentes. Depois lá vem outro sindicato a meter-lhes medo através dos seus pontas de lança que têm nas chefias de conveniência, e é aqui um rosário de amarguras que os pobres enfermeiros que estão em contrato individual de trabalho têm também que sofrer, porque lhes criaram esta situação de instabilidade permanente que é para os terem na mão, como soe dizer-se. É costume falar, quando se quer dominar pela força e sem razão as pessoas, invocam princípios que não são humanos, não são legais e não são justos. Felizmente que nós subsistimos, somos teimosos e não admitimos este tipo de discriminações. Quer isto dizer que as ameaças que andam já a fazer de que não serão extensíveis aos contratos individuais de trabalho às 35 horas, connosco não contem para este atropelo, mais este, porque a nossa legislação e as nossas propostas que estão em marcha, e marcha adiantada, porque já vinham do governo anterior, este assumiu o passivo e ativo, e um dos ativos que tem na nossa fatura é que nós queremos continuar as negociações o mais depressa possível. Nesse contexto, estão as 35 horas para todos os enfermeiros, exatamente porque o governo anterior violou a diretiva, a convenção, mais propriamente da OIT, que tem o número 149, que foi ratificada em 1980, o decreto é o 80/81, foi em 81, e esse decreto 81 foi promulgado pelo então Presidente da República, General Ramalhianes, e isso foi vertido para a lei portuguesa e diz que os enfermeiros têm que ter turnos de trabalho curtos e intervalos de descanso compridos, para assim aumentar a segurança
nos cuidados que prestam, ou seja, o objeto do nosso trabalho, como sabem, não é reciclável. Estamos a falar de pessoas que, uma vez mortas, não têm solução a não ser o enterro ou a cremação agora. Seja como for, o nosso problema é muito claro. Tentem discriminar os enfermeiros com as 35 horas e nós fazemos um arraial com foguetes e tudo, que sindicalmente até nos pode dar muito jeito, que chama a atenção dos enfermeiros para a importância que tem o nosso sindicato na enfermagem em Portugal. Nós não pactuamos com as vigarices que foram cometidas na enfermagem, muitas das quais têm um cunho meramente político daqueles que se interessam com determinadas políticas. Eu dou como exemplo aquilo que está a passar na educação, cujo ministro nem é sequer o próprio ministro, é um sindicalista com muito mérito, e esse sindicalista com muito mérito aproveita a estupidez alheia e é praticamente o que governa o Ministério da Educação. E não é de agora, mas agora está mais na moda e já tem sido citado por vários jornalistas que o Mário Nogueira é de facto o Ministro da Educação. Pois na saúde queriam fazer a mesma coisa, simplesmente não têm lá nenhum Mário Nogueira. E já agora, modéstia à parte, o nosso papel tem sido impedir que a saúde tem muitos problemas e não queremos os enfermeiros a serem usados politicamente, seja por quem for, para resolver problemas de votos nas eleições e não os problemas a que se destinam as suas capacidades, que é atender os doentes, os que não são doentes, o melhor possível e sabem. E o melhor que podem e com as condições adversas que têm feito maravilhas que vão cansando, vão esgotando as pessoas e, portanto, hoje mesmo e nos próximos dias estejam atentos, porque nós vamos enfrentar o que serão os projetos do que está a ser discutido, quer no Governo, quer na Assembleia da República, acerca do regresso às 35 horas, que no nosso caso estão em tribunal e, como sabem, a lei internacional é superior à lei nacional. E a violação da Convenção 149 da OIT é a força da nossa razão para que os enfermeiros, independentemente do vínculo contratual, tenham que ter períodos de trabalho curtos e intervalos para repouso longos. É isso que a OIT disse e é isso que tem que ser feito. Portanto, em conclusão, nós vamos hoje reunir com o Governo acerca dessas matérias, mas os enfermeiros têm um papel à parte, porque, de facto, o seu trabalho requer uma atenção diferente, porque o objeto a que se destina a nossa ação não é reciclável, repito, e os doentes têm o direito a ser assistidos por enfermeiros, enfermeiras que estejam no pleno gozo das suas faculdades e repousados. A exaustão e o cansaço a que estão sujeitos porque têm que trabalhar em 2 lugares para fazerem o vencimento que deveriam fazer num, tem como resultado péssimo um abaixamento progressivo na qualidade dos cuidados. E os acidentes como aquele que aconteceu com o David não são os mais significativos, são os mais emblemáticos, são os que dão mais nas vistas. Mas de noite, de dia, a qualquer hora do dia e da noite, há pessoas que sofrem, há pessoas que precisam da nossa atenção, há pessoas que precisam dos nossos cuidados, não vêm nos jornais, nem alimentam polémicas, nem políticas, mas, apesar de tudo, é para esses que a enfermagem está virada
E é aí que os enfermeiros, com capacidade de reação às necessidades, têm que se orientar. Nós, repito, vamos estar atentos nos próximos dias, porque o atual governo está a ensaiar o método de fazer omeletes sem ovos. É um processo interessante, querem baixar as 40 horas para as 35 sem aumentar a despesa. Isto nós chamamos de facto uma tentativa semelhante à de fazer omeletes sem ovos. Posso afirmar que fizemos as contas e o aumento das 35 para as 40 horas deu um desfalque nos vencimentos dos enfermeiros de 14,3% menos. Ora, se regressarmos às 35 horas, mesmo sem mexerem nos vencimentos, os enfermeiros terão um aumento de 14,3% mais. Ora, se isto para o Ministro das Finanças ou para outros não significa um aumento de encargos, bem, temos que ir então rever os nossos conhecimentos de matemática, ou de aritmética, ou de geometria, porque alguma coisa está, de facto, a entrar pelos nossos olhos dentro que não é muito entendível. A única coisa que sabemos dizer é que a proposta do Governo é semelhante à da tentativa da outra que quis fazer omeletes sem ovos e o resultado foi péssimo.